é notória, é clara a presença do Espírito Santo no nosso meio nessa noite. Dá para se perceber com muita facilidade que o Espírito de Deus está no comando deste culto, desde o momento em que lhe foi dado a abertura. Por isso, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar em sua presença. Visto que estar na presença de Deus não é mérito próprio. Ninguém está aqui nessa noite porque é bom ou porque é merecedor. Ninguém está aqui hoje porque tem olhos azuis ou porque tem uma vida financeira estável. Estarmos aqui hoje é um mistério insondável, muito profundo. Nós não estamos aqui hoje porque nós o aceitamos. Isso é um conceito equivocado. Nós estamos aqui porque a Bíblia diz que não foste nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Nós não somos melhores do que aqueles que estão nos becos, nas sarjetas dessa cidade. Nós não somos melhores do que aqueles que estão nos leitos de hospitais ou encarcerados. Mas nós estamos aqui por causa deste mistério de sermos escolhidos por Ele. Por isso, senhoras e senhores, devemos ser intensos na oportunidade que temos. Porque, como eu disse ontem, não sabemos se teremos outra oportunidade amanhã. Se a gente viver cada dia por vez, e se hoje nós vivermos este culto como se fosse o último da nossa vida, com certeza a qualidade dele será muito melhor. Por isso eu sinto nos meus ombros a incumbência, o peso da responsabilidade de falar para pessoas tão importantes como vocês. E falar de Deus é um desafio para os mortais, porque Deus é alguém que não se explica. Deus não é propriedade de religiões. Deus não é resultado de filosofia ou de conceitos humanos. Deus é um mistério. Mas mesmo assim podemos falar de Deus quando falamos da sua ação no nosso meio. Por isso, a Bíblia descreve várias experiências dos homens com este Deus, que só saberemos de fato como Ele é, na sua totalidade, quando estivermos face a face com Ele. Por isso, pela sua misericórdia, e sinto a presença dEle aqui, eu quero fazer menção da palavra de Deus. Ontem tivemos um momento oportuno aqui, foi muito bom. E eu queria perguntar, quem não estava aqui ontem, por gentileza levante a sua mão. Muita gente, não é? Eu, quando saí deste altar ontem, saí determinado no meu coração de falar sobre a segunda esquina. Mas quando cheguei aqui, eu estava conversando agora há pouco com o nosso presidente, com o pastor Zé Pedro, eu estava falando com ele, dizendo como é a presença de Deus aqui, é tão forte. Porque o homem faz planos, mas a palavra certa ela vem da boca de Deus. É uma fermentação na alma humana, na centelha divina que sentimos aqui. Por isso, senhoras e senhores, o Espírito de Deus induziu a minha alma a falar outra mensagem em vez da outra esquina. Mesmo assim, não vai ser diferente do que Deus fez ontem aqui. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro do Salmo. Cumprimentando a todos os amigos pastores presentes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Do nosso deputado, doutor Harold, Deus abençoe. Do pastor Antônio Chagas, que está ali no cantinho escondido. Do meu amigo, pastor André e sua esposa. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. O livro do Salmo, que não tem capítulo, mas é número,
51. Salmo de número 51, o Inário de Israel. O livro de Salmo, que é um composto de 150 cânticos, dividido em 5 livros originalmente. Só vou pedir para baixar um pouquinho o teclado para mim, por favor. Salmo de número 51, versículo 5 apenas. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Quem veio bater papo, diga aleluia. Como tem gente sincera aqui hoje, hein, irmãos? Sinceridade é coisa boa, Deus gosta. Deus só não gosta de falta de atenção. Salmo 51, verso 5 diz: em pecado fui gerado, vírgula, e em pecado concebeu-me minha mãe. Só isso, olhos fechados. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, que saímos daqui diferentes, melhores. Por isso exorta, ensina e edifica. Cremos que a tua palavra é a verdade, por isso nos prostramos, nos abrimos, nos desarmamos e reverenciamos a tua voz aqui nessa noite, por isso fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O autor do escrito que acabamos de mencionar é sem dúvida um dos maiores heróis da história bíblica. Davi foi um grande conquistador, um grande monarca. Davi foi um grande rei, um grande político. Davi foi um grande adorador. Porém, a fama de salmista transcende todas suas outras qualidades. Davi é conhecido e reconhecido em todas as partes do mundo como salmista. Isso é que ficou marcado na sua pessoa. Como muita gente de forma equivocada acha que Davi é autor de todos os salmos. Isso não é verdade. Porque os salmos têm vários autores diferentes. Desde grandes ícones como Davi, Moisés, como Salomão, como Asaf e até anônimos, desconhecidos e pessoas comuns. De tantos salmos que Davi escreve, eu gostaria nessa noite de destacar 2. O mais famoso de todos, que foi mencionado na abertura do culto. Por isso me apeguei no texto que vou pregar. O Salmo de número 23, que diz: Adonai roi lo ersar, biniot deshi yarbitzeni, alme menuhot yanachleni, nashi yeshove v'yanchem, v'magelet seder leman shemo, lo yichayha ki ata imadi, shiftecha u'mishantecha yamad elchamun, nechanoi nefanai shulchan, נגד שורחי בשתן וסמי הוסי כוסי רוויח טוב החסד ידפון כל ים חיי בשע בביתי אדוני לאורך ימים. Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. A tradução diz nada, e nada é horizonte, é mundo. Mas quando ele escreve o 23, ele diz: o Senhor é meu pastor. E na vertical ele diz: e Ele não me falta. O Salmo 23 foi escrito por Davi no ápice da sua vida, no topo.
Não tinha mais espaço para subir tanto, para crescer tanto, quando no dia que ele escreve essa expressão poética maravilhosa. O Salmo 23, senhoras e senhores, é o texto bíblico mais conhecido e traduzido do mundo. Mais do que João 3,16, ícone dos cristãos. Mais do que Êxodo capítulo 20, ícone dos judeus. Muito mais do que qualquer outro texto da Bíblia. O Senhor é meu pastor e ele não me falta, é o texto mais conhecido e traduzido de toda a história. Mais conhecido do que o nome de Jesus. Se você pega um táxi aí na cidade, você vai ver que no retrovisor vai ter um monte de fitinha. Você vai ver que no painel vai ter um monte de santinho. O motorista vai estar com a chupeta do diabo desse tamanho na boca. Mas lá no painel vai ter um adesivo escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Transcende a religião. Transcende as culturas. Davi escreveu o 23 no ápice da sua glória. Por isso, esse é o texto mais conhecido de sua autoria. Por outro lado, o texto que acabamos de ler é o segundo salmo mais citado do grande rei. O texto que acabamos de mencionar é o segundo salmo mais conhecido da história de Davi. E em contrapartida ao 23, quando o salmo escreve o 51, ele está no mais profundo abismo da sua história. O 23 ele escreve no topo, mas o 51 ele escreve na lona. Quando Davi escreve o 51, senhoras e senhores, ele é um homem condenado à morte. Havia cometido um crime hediondo duplamente qualificado, descrito pela Torá Sagrada. Por isso, a pena que deveria lhe ser aplicada, deveria ser a pena capital, morte. E é bem claro, por apedrejamento. Não só porque cometeu o equívoco do adultério, muito mais por isso, havia cometido e planejado um homicídio. De forma horrível, Davi começa a se despedir da sua trajetória na terra, fazendo o que ele mais bem fez em toda a sua vida: letras de louvores a Deus. Quando ele escreve o 51, ele ainda é um homem condenado até o verso 4. Mas quando chega o verso 5, que acabamos de mencionar, a expressão sincera de adoração deste homem tem tanta força na expressão que lemos, que Deus muda-lhe a sentença de morte. Se Deus não faz acepção de pessoas, e mesmo sendo um monarca, Davi deveria morrer, a pergunta que sobe em minha alma é: se deveria morrer, então por que não morreu? Era incomum? Era melhor do que os outros? Claro que não. Não morreu por quê? Não morreu por causa do verso 5. Em pecado fui gerado, e em pecado concebeu-me minha mãe. E alguém vai me dizer: que força sobrenatural pode existir no verso que acabamos de mencionar? Por que que Deus não mataria um homem em uma expressão tão comum como essa? E não é errado os exegetas, os intérpretes, dizer que quando Davi está citando o verso 5, ele se refere ao pecado original. Ele se refere à forma abominável com que todos os seres humanos são gerados. Davi não está se referindo apenas ao pecado original. Davi está falando dele. Tenha paciência com o pregador nos próximos 10 minutos. Eu preciso fazer essa introdução para você entender o que eu vou pregar daqui a pouco. Quando Davi escreve: em pecado fui gerado, em pecado concebeu minha mãe, ele não está falando do pecado da humanidade. Ele está falando dele. O nome disso em língua hebraica é tshuvá. Tshuvá é uma palavra muito forte. Tshuvá quer dizer arrependimento, retorno. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer em matar o homem. Antes espera que
que este mesmo se arrependa dos seus pecados. Deus não matou Davi, porque Davi expressa o maior segredo da sua vida, no verso 5. Quando ele diz, em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me a minha mãe, ele está dizendo de que maneira veio ao mundo. Isso mesmo, senhoras e senhores. A vertente mais coerente para a interpretação desse texto é que Davi era um bastardo. Filho de um relacionamento extraconjugal de seu pai Jessé, belemita. E antes de você tomar as suas conclusões, eu preciso lhe provar o que eu estou lhe dizendo. A prova cabal de que Davi não era filho legítimo da mesma mãe dos seus irmãos, a primeira delas é genética. Por quê? Porque a Bíblia diz, é clara, enfática, e faz questão de dizer que Davi era ruivo. Se os irmãos também fossem vermelhos, avermelhados e ruivos, a Bíblia não perderia tempo em falar que Davi era igual aos seus irmãos. Mas quando a Bíblia diz que Davi era ruivo, a Bíblia está dizendo, e Davi era geneticamente diferente dos seus irmãos. Aí está uma brecha, uma abertura para a questão dele não ser filho da mesma mãe dos seus irmãos. A segunda prova pelo qual posso me apoiar, e ainda que esteja equivocado, deve ser coerente, é a prova cultural. Por quê? Porque os bastardos não podiam sentar à mesa com os legítimos. Os bastardos não podiam olhar nos olhos do pai. Terceiro, os bastardos não poderiam participar de nenhuma celebração familiar, para ele não se achar membro da família. Quarto, os bastardos deveriam fazer o trabalho sujo da família. E sabe qual era o trabalho sujo? O trabalho sujo era cuidar dos animais. O trabalho nobre da família era ser um soldado de guerra, mas o trabalho dos bastardos era cuidar dos bichos. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Jesus. Quando conta a parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para casa, mesmo sendo legítimo, ele diz para o pai, não sou digno de ser chamado de teu filho, portanto, aceita-me como um dos seus escravos, me permita cuidar dos animais. Quem cuida dos animais são os bastardos. Terceiro, agora quarto e agora quinto. Os bastardos têm um papel fundamental de juntar o lixo e o monturo da casa. Então, quando Davi escreve no Salmo, Deus me tirou do monturo, aleluia, e me fez assentar entre os príncipes, ele não está apenas poetizando, muito mais do que isso, ele está falando da sua própria experiência que teve com Deus, de que Deus é capaz de tirar alguém da sarjeta e colocar ele assentado entre os príncipes. Quantos acreditam nisso aqui nessa noite? Pode dar um glória a Deus. Cuidar dos animais era trabalho de bastardo. E não é à toa também que em uma das suas expressões ele disse, Deus me tirou de trás das malhadas. Como a maioria dos leitores da Bíblia apenas leem e não meditam, acha que é só bela poesia. Mas só bela poesia não tem poder de movimentar o coração de Deus. Mas aquilo que você vive com intensidade tem poder de movimentar o coração de Deus. Davi era um menino que não poderia ter a sandália da dinastia da sua família. Veja, é certo de que a mãe de Davi não deveria ser uma judia. Deveria ser alguém da linhagem dos moabitas. Porque nas suas genealogias não aparece o nome da mãe. E judaicamente falando, só é judeu quem é filho de mãe judia.
Jesus tem duas genealogias, uma vem por José, outra vem por Maria, para provar de que ele não é só o Messias encarnado, mas que também ele era o Filho de Deus, e não de José. Aleluia. Na de Davi, você vai encontrar na sua genealogia duas pessoas profundamente vinculadas aos moabitas. Profundamente vinculadas aos moabitas. Um é o nome de um homem e o outro é o nome de uma mulher. A mulher chama-se Ruth e o marido de Ruth é Boaz. Quando Jessé é condenado pelo seu pecado, ele deve ser açoitado, porque o crime de adultério que ele comete desqualifica. Em outra oportunidade eu vou dizer por que não morreu. Mas diz a lei, no livro do Deuteronômio, que se o filho do pecado for um menino, ficará o opróbrio para sempre com o pai, se for uma menina, com a mãe. Ainda sendo açoitado no tronco do pelouro, com 39 chibatadas no máximo, certamente Jessé orou a Deus, dizendo: Deus, permita que este filho do erro não seja um homem, mas seja uma menina. Mas aí a Bíblia diz que o que nasce não é uma menina, mas é um menino. E Davi passou a ser a maior tragédia de Jessé. Aleluia. Mas o Deus que está aqui nessa noite, que está sondando os nossos corações, é especialista em transformar tragédias em grandes bênçãos e vitórias. Se não fosse Davi a maior tragédia de Jessé, nunca ninguém aqui ia saber quem era Jessé. Nunca ninguém ia imaginar quem era Jessé e o nome dele nunca seria eternizado pelo livro sagrado. Mas foi por causa da sua tragédia que Deus reverteu em grande bênção. Uma mão levantada só para receber e ajudar o pregador. Deus vai reverter tragédias da sua vida. Aleluia. Em motivos de glorificação e de triunfo do nome do Senhor na sua história. É só aqueles que acreditam é que podem abrir a boca e dar um glória a Deus. Já que os bastardos não podiam ter as sandálias, deveriam morar no fundo da casa, também não poderiam participar dos banquetes que a família comia. Como é que um bastardo se alimentava? Todos os oficiais comiam. Quando saíam da cozinha, então o bastardo vinha e comia o que restava. As migalhas que restava da mesa era o alimento dele. E o que restava dele era o monturo que ele retirava e limpava a mesa onde todos se alimentavam. Davi, redobre sua atenção. Davi teve 2 grandes sonhos quando era menino. O primeiro sonho de Davi era um sonho de consumo. Eu posso fazer uma pergunta para você? Hã? Tem alguém aí? Posso fazer uma pergunta para você? Quantos aqui tem sonhos de consumo? Levante a mão. Tem gente que não tem, hein? Vai saber, né, irmãos? Quem aqui tem sonhos de consumo? Levante a mão. Se formos sinceros, todos nós levantaremos as mãos. E as duas. Qual era o sonho de consumo de Davi? Menino, redobre sua atenção. O sonho de consumo de Davi era comer queijo. Tão comum e fácil hoje, mas naqueles dias comer queijo era uma honra. Só os originais, os oficiais, os legítimos é que podiam comer. Então Davi ficava lá no fundo do quintal esperando os irmãos comerem. E quando os irmãos não davam conta de comer tanto queijo, sabe o que eles faziam? Esfarelavam o queijo e davam para os animais comer. Só para Davi não se sentir membro da família. Mas Deus usa o nosso sonho de consumo, aleluia, para nos colocar perto do sonho dele. Sabe qual que era a maior missão daquele menino que nem imaginaria do plano de Deus na vida dele? É semelhante a você. A maior alegria daquele menino, pastor, era quando o pai dele ia até a porta dos fundos, virava de costa para ele e gritava: Davi! E o menino franzino, ruivo,
mal vestido, sujo de pele de animal, vinha até a porta, doutor Harold, e de cabeça baixa dizia para o pai: sim, 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 senhor. O pai gritava: pega esse cesto de queijo e vai levar para os teus irmãos lá no campo de batalha. O menino franzino dizia: sim, senhor. Se abaixava, pegava aquele cesto pesado de queijo, e é claro que eu estou conjecturando. Ele coloca aquele cesto pesado de queijo nos ombros e vai. Deserto, território árido, semiárido, pedra, pedregal, terra seca, calor. Ele carregava o seu maior sonho de consumo sobre os seus ombros. E aquela trajetória de quase 2 milhas, eu estive lá e vi. Era a viagem mais longa que o menino fazia. As maiores guerras e batalhas se davam naquela trajetória, naquele deserto. Redobre sua atenção. Não tinha ninguém com a bandeirinha no caminho dizendo: vai Davi, que Deus vai te ajudar. Não tinha ninguém com a trombeta. Não tinha nenhuma palavra de apoio para o menino. Mas existia um ser covarde que certamente o esperava todo dia naquele caminho. Alguém que se aproveita das nossas fraquezas e da nossa vulnerabilidade para tentar nos derrotar. Certamente, quando o menino cansava, todo suado, o cheiro do queijo vinha no nariz dele. E uma voz bradava das trevas dizendo: é a sua chance. Se você roubar um desses queijos, nunca ninguém vai saber. Ei, Davi, seus irmãos te humilham todo dia. Por que você não se vinga deles agora? Mas eu preciso dizer algo para alguém aqui nessa noite. Quem se vinga é fraco. Forte é aquele que tem oportunidade de se vingar, mas não se vinga. Onde estão os fortes aqui nessa noite? E pode abrir a boca e dar um grito de glória. Deus acompanhou o menino durante anos naquela trajetória. E o inimigo estava lá, covarde, bombardeando, dizendo: faz agora, não tem ninguém vendo. Eu aprendi uma coisa com este princípio, redobre sua atenção, que tudo que a gente faz e os outros veem, Deus não vê. Porque Deus só vê aquilo que a gente faz e ninguém vê. Por isso que Jesus diz: se alguém dá uma oferta, a outra mão não pode saber o que deu, senão já recebeu o galardão. Se alguém quiser orar e ter resposta imediata de Deus, ora em secreto no seu quarto e Deus vai ouvir o seu clamor. Tudo que a gente faz e os outros veem, a gente já recebeu o galardão. Agora, para Deus vale o que a gente faz e ninguém vê. Por isso, se você é daqueles obreiros que arruma o banco e fica esperando aplausos, o seu galardão vai vir da boca de homens. Porque tudo que você faz para Deus, você deve esperar recompensa daquele pelo qual você trabalha. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Pode dar um glória a Deus para ajudar o pregador. A pergunta que vem no meu coração é: quem é você quando ninguém está te olhando? Você é a mesma mulher que levanta a mão, pula e grita aqui? Você é o mesmo varão impetuoso quando está sozinho? Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis,
E os fiéis se manifestam fiéis quando estão só. Sabe por que Deus amou tanto esse moço? Por causa daquela trajetória, levando o queijo e voltando. E eu falo com convicção, nunca tocou num queijo daquele. Senão Deus nunca o teria escolhido.